Pessoas que, apesar de terem sido criadas numa religião, frequentarem regularmente uma igreja, cantarem hinos e cumprirem tudo o que se esperava de um cristão, traíram sua religião no momento em que creram que só existe um Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. E daí, alguém pode dizer, acaso não é isso que sempre pregam nas igrejas? Não, não é isso. E somente aqueles que conhecem o Evangelho da graça de Deus sabem perceber a diferença. O Evangelho, entre aspas, que é pregado na maioria das religiões chamadas cristãs, é aquele que Paulo chamou de anátema, ou maldito, no primeiro capítulo de Gálatas, da carta aos Gálatas. É um evangelho que até fala de Jesus, mas como um co-salvador, juntamente com obras, mandamentos, ordenanças, costumes, perseverança, dízimos, jejuns, etc, etc, etc. Então, quando são despertadas para a graça salvadora, percebem que deixaram de ser joio e passaram a ser uma frágil plantinha de trigo em meio a toda uma seara de joio nos templos que frequentam. E qual a diferença? A direção para onde passaram a olhar. Assim como faz o girassol e outras plantas, as folhas do trigo acompanham a trajetória do sol ao longo do dia. Isso significa que elas estão sempre olhando para o sol e nada mais. Enquanto isso, as plantinhas de joio continuam indiferentes ao sol, olhando para outro lado. Na religião, esse outro lado pode ser a lei dada a Moisés, o templo, o pastor, o dízimo, o sábado, o jejum, as obras de caridade, a roupa da irmã ao lado, as curas, a prosperidade, o perseverar. A lista pode variar e até incluir o sol da justiça, que é Cristo, mas em alguma linha perdida lá no meio. Mas com tantas coisas consideradas coadjuvantes da salvação, obviamente, essas pessoas não consideram que seja Ele, Jesus, o único e suficiente Salvador. Todos os dias eu recebo mensagens do tipo: o pastor disse que se eu não der o dízimo, perderei minha salvação. Faltei a ceia, existe perdão para o meu pecado? O pastor avisou que fala inspirado pelo Espírito Santo e quem sai da igreja dele está pecando contra o Espírito Santo e não tem perdão. Aprendi que a guarda do sábado é o sinal de quem é verdadeiro crente. O padre disse que não existe salvação fora da igreja católica. Na congregação me dizem que só lá tem pão quente e se não for batizado lá não posso ser salvo. Cortei o cabelo, será que perdi a salvação? Me ensinaram que no arrebatamento só vão os vencedores, mas eu não consigo ser um vencedor. Nunca consegui falar em línguas estranhas e o pastor diz que é porque não tem o Espírito Santo. E por aí vai. Depois de ouvir tanta bobagem, eu fico a pensar no tanto que os falsos profetas ensinam essas coisas, os que ensinam essas coisas, terão de explicar quando se encontrarem com o Senhor. Assista na íntegra este vídeo visitando o link logo abaixo na postagem.